A fé tem alguns segredos e é importante que você entenda os segredos, como que a fé funciona para que ela seja ativa, funcional, para que ela traga resultados para você. Fé é algo que nasce dentro do ser humano, pois sem fé a humanidade não pode funcionar. Eu falo de uma fé natural, nem falo da fé em Deus ainda. Eu falo da fé natural. Até o ateu precisa ter fé para viver. Ele precisa acreditar nas pessoas, ele precisa acreditar que o carro dele não vai quebrar no meio do caminho para ele fazer uma viagem. Ele precisa acreditar que o piloto do avião não está bêbado e que vai pilotar o avião de forma segura. O ateu precisa acreditar no médico que lhe receita um remédio. Todos nós precisamos acreditar. O construtor precisa acreditar no pedreiro, no arquiteto, enfim. A fé é algo inerente da humanidade. Sem fé é impossível você viver nesta vida. Então, é importante que você entenda alguns segredos da fé. Eu vou falar de duas fontes de fé que estão disponíveis ao ser humano. E uma delas é a que todo mundo tem, obrigatoriamente, e a outra nem todos. Uma fonte de fé é quando a gente crê por saber. A gente crê por ver, por conhecer, por ter tido experiências anteriores. Então, podemos chamar esta fé de fé uma fé natural, inerente ao ser humano. Por exemplo, quando você vai ao supermercado fazer compras e você sabe que você tem dinheiro suficiente na conta para comprar 1, 2, 3, 4 carrinhos cheios de compra, você vai tranquilo e você simplesmente pega tudo que você precisa, coloca no seu carrinho, vai ao caixa, tranquilo, sem medo, porque você vai poder pagar na saída sem nenhum constrangimento. Isso é uma fé baseada no conhecimento que você tem do seu saldo bancário. Então, essa confiança está ali. Mas quando você vai ao restaurante, ou alguma loja, ou colocar gasolina no carro, e você sabe que a sua conta bancária não está lá aquelas coisas, você dá o cartão assim com medo. Você dá o cartão já esperando que vai dar uma negativa e você vai ter que dar outro cartão, ou pagar em dinheiro, ou, enfim, você já vai com uma dúvida. Por quê? Porque você sabe que a sua conta bancária, o seu saldo bancário não está lá aquelas coisas. Então traz dúvida para você. Então, esse tipo de fé, a fé baseada no conhecimento, numa experiência, numa informação sólida, é a fé natural, que se apoia naquilo que a gente sabe. Então, você tem conhecimento de algo e você logo se apoia naquele conhecimento. Como, por exemplo, você tem sede e você sabe, por suas experiências passadas, que quando você bebe água, a água vai matar a sua sede. Então, quando você tem sede, você procura água, acabou. Resolveu o problema. Baseado nessa certeza que está apoiada em conhecimentos e experiências anteriores. Isso é um tipo de fé. Esse tipo de fé, na verdade, é a fé que muitos ateus e agnósticos querem. Aliás, eles querem esse tipo de experiência para poder crer em Deus. O ateu diz assim: se eu tiver prova que Deus existe, então eu vou crer. O agnóstico diz assim: eu não sei se Deus existe, se ele não existe, mas se eu tiver prova, eu passo a crer. Então, esse tipo de fé que o ateu quer ter. Eu quero ter prova da existência de Deus para eu poder crer. Infelizmente, nunca vai conseguir crer. Por quê? Porque a fé que se apoia no que vê, no que toca, no que sabe, no que já experimentou, é o tipo de fé mais fraca que existe. Porque se eu vejo, se eu sinto, se eu ouço, se eu toco, se eu sei, então eu não preciso muita fé. Concorda? A definição de fé é exatamente uma coisa que você tem que colocar algum tipo de confiança. Algo que você não consegue provar, não consegue ter certeza 100%, mas você acredita. Esse é o outro tipo de fé que eu vou falar para você a respeito.
primeiro tipo é aquele baseado no conhecimento, na experiência anterior. Agora, o outro tipo de fé é o seguinte: é a fé que vem de uma confiança na pessoa em quem você crê. Confiança no caráter desta pessoa. Confiança na autoridade, no poder, na capacidade desta pessoa. Este tipo de fé é totalmente diferente. Esse tipo de fé não se baseia em conhecimentos, pelo contrário, você se apoia no conhecimento da outra pessoa, que você simplesmente presume que ela tem. É o caso da pessoa que vai ao médico, por exemplo. Quando você vai ao médico, você tem que confiar praticamente 100% que o que ele está falando para você é verdade, que ele estudou para aquilo, ele tem a experiência, o remédio que ele está receitando, ele sabe todos os efeitos positivos e também colaterais daquele remédio. Você tem que confiar. E às vezes é muito curioso isso, todo mundo já teve uma experiência assim, que às vezes a gente vai ao médico e o médico passa confiança pra gente, a gente sai dali tranquilizado. Vai direto para a farmácia, compra o remédio, faz o que o médico mandou, porque ele passou essa confiança pra gente. Mas o contrário também acontece. Às vezes você vai ao médico e ele não passa essa confiança para você. E você então sai dali já pensando, eu não vou fazer nada disso, eu não vou comprar nada, eu não vou tomar nada, eu vou procurar uma segunda opinião. Porque aquele médico não passou confiança para você. Todo mundo sabe disso. A fé que agrada a Deus é a fé que deposita 100% da confiança nele, da nossa confiança nele. Nós não o vemos, nós não o tocamos, não ouvimos a sua voz audivelmente, nós não sentimos, mas a palavra que ele nos deixou, a promessa que ele nos fez, para nós é o suficiente. Nós confiamos tanto no seu caráter, na sua pessoa, que para nós o que ele disse basta. Quando você conhece uma pessoa de palavra, você sabe que aquela pessoa é de palavra, você descansa quando ela te promete alguma coisa. É esse tipo de fé e de confiança que agradou a Deus deixar para aqueles que confiam nele. Olha só o que diz o texto sagrado. Lá em Provérbios 3 e 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie, né? O estribo é aquele lugar na sela do cavalo, né? Atrelado à sela do cavalo, que você apoia o seu pé quando vai subir no cavalo. E quando está andando a cavalo, você coloca os pés no estribo para apoiar. O estribo é um apoio para os seus pés. Então, quando diz aqui, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, está falando exatamente do tipo de fé que agrada a Deus. Não a fé que se apoia no seu conhecimento, no que você acha, no que você pensa, as suas experiências pessoais, mas no caráter de Deus. Então você vai ao médico e o médico fala, sua doença é incurável, você vai morrer, sinto lhe informar que o seu exame veio assim, 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 você vai morrer. O médico é uma autoridade humana e você costuma confiar no médico. Porém, quando você confia acima do médico na palavra de Deus, que diz, eu sou o Senhor que te sara, então você não se assusta com o diagnóstico médico. Você respeita o médico, você respeita, talvez não fale nada para ele, talvez diga para ele, doutor, obrigado, mas eu creio que isso vai ser resolvido. O médico não entende nada, mas você dentro de si está dizendo, porém eu confio mais em Deus. Ele, a palavra final vem dele. Essa é a fé do invisível, que não se apoia em nada deste mundo a não ser na palavra de Deus. Esta é a fé que agrada a ele. Então você tem que se perguntar que tipo de fé você tem tido. Você tem crido em Deus porque você recebeu uma bênção, por exemplo? Ah, Deus me abençoou, Deus me curou, então agora eu creio. Deus fez isso, eu orei e ele respondeu, agora eu creio. Esse é o tipo de fé que você tem?
A fé que só acredita em Deus quando vê? Ou a fé que continua acreditando quando você não vê, não sente, não tem prova alguma? Avalie o tipo de fé que você tem. Pois, quando está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, a palavra de Deus nos mostra que o resultado da fé vem de você confiar sem ver, sem sentir, sem saber. Pelo contrário, tudo ao seu redor está mostrando que as coisas estão piorando. Mas dentro de você, você confia no caráter de Deus. Não é que você merece alguma coisa. Ele vai te abençoar não porque você merece. Ele vai te abençoar porque ele é fiel à sua própria palavra. Essa tem que ser a nossa confiança, a nossa fonte de fé. Decida isso. Escolha crer dessa forma, porque esta é a fé que agrada a Deus e a fé que traz resultados para a sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.